Aí. Vai com a mesma camiseta, você não toma banho, não? Não. Só entrar no banho. Pô, nada. Já vai pensar na sua oração. É você que vai começar. É você, com a sua oração. O reino dos céus é das crianças. Sua palavra é puríssima. Sabia? Está na Bíblia. Quando você for criança, você está garantido. Depois você tem que continuar crendo em Jesus. Crendo e seguir. Mãozinha quente, hein? É Aí. sua, né? Chegou. Buenas noites! Uma árvore de Natal no fundo, essa eu gostei, hein? Ah, garoto! Para, eu Muito tenho bom. 2 árvores de Natal esse ano. Aliás, ano passado eu também tinha. Eu vou montar. Vou montar. Isso aqui tá aqui. Legal. E aí, Davi, seu lindo! Oi. Tudo bem? Gente, tá um rapaz. Eu tô que nem uma maluca falando, Davi, seu lindo. Ele deve estar pensando, bem na live a tia vem me fazer passar vergonha, né? Mas que pra mim você não vai crescer, tá, meu filho? Aprende com o Fernandinho, que tá um homem e eu perturbo a vida dele como se ele tivesse 2 anos de idade. É isso aí. Bora, Bom, Sheila. boa noite, boa noite. Vou começar pedindo desculpa pela semana passada, mas não deu. Não deu porque eu estava em volta da viagem. No fundo do meu coração, alguma coisa. Você lembra que quando eu te disse, eu falei, Diego, eu vou viajar, mas eu espero que eu vou te. Assim que sair a minha passagem, eu te confirmo. Né? Uhum. E na hora que eu te sair. Mas eu falei aquilo com um aperto no coração, sabe? Mas confiança, e querendo, né? Não confiante, mas querendo. E aí as coisas não aconteceram do jeito que eu queria. E eu fiquei naquela coisa de trabalho, casa, mala, desmarcar as coisas que eu tinha marcado já. Né? Por exemplo, um dentista, essas coisas que a gente faz no Brasil, eu já deixei marcado, que aí eu podia desmarcar se não acontecesse. Mas não combinar com nada com vocês, por exemplo. Então, me desculpa, mas eu estava assim... Eu não tinha o que dizer. Que eu fiquei em choque. Sabe? Eu fiquei... Não desapontada, não. Eu fiquei em choque. Falei, ok, amém. Tá? Amém, graças a Deus. Se não aconteceu, é porque o que Deus tem para mim é algo muito maior e é nisso que eu acredito. Todos os dias. Então, nem por um minuto eu fiquei triste. Na hora, inclusive, eu recebi essa pergunta. Assim, e você que fala tanto de Deus, conversa tanto e acredita e fala tanto da fé, o que você está pensando agora desse seu Deus? Eu tô pensando que ele tem algo muito melhor para mim. Só isso. Que já é tudo, né? Com certeza. Então, fala. Bola pra frente. Claro, não, tamo aí. Daqui a pouco Vai lá, acontece, vai Davi, vai lá. acontecer em primeira classe. Isso aí. Tá. Papai do Céu, muito obrigado por essa live, que ela continue fluindo por essa noite e que as coisas melhorem de agora em diante para as pessoas e que a coisa que a Michelle, meu pai, vai falar venha da sua boca, assim, ó, não da boca deles, porque se for da boca deles, pode vir alguma besteira, mas se for da sua boca, é só o Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Caraca, eu falei Amém. que o bicho tá ungido. Arrasou com a minha cara. E se for aí na boca dela, da tia É Michelle, isso aí. vai ser besteira. Deus abençoe o que sair daqui, seja de você. Porque se for da boca da tia Michelle e do meu pai, eu ainda vi.
Da onde Ele você falou, tirou isso? ele falou, pode sair besteira, pode. É Pode isso sair aí. besteira. Pois é, da onde que ele tirou isso, será, gente? Será que ele já me É, viu falando umas coisas? Já. Espírito Santo, uai. Então, Levítico 20. Levítico 20. A gente vai falar sobre a série de penas para os crimes, né? Que o povo estava envolvido, correto? As leis, isso aí. As leis. É. Onde que o povo vivia, gente? No Egito, né? Tava lá tudo como escravo, atravessaram o Mar Vermelho. Depois de 2, 3 dias, Moisés subiu no monte. Na hora que desceu, eles já estavam adorando o carneiro, o bezerro de ouro, né? E eles estavam no Egito, cara, como escravos. E tiveram a oportunidade de sair de lá, largar tudo para trás e construir uma vida nova, que Deus levou o povo, né, através de Moisés. E chegou lá, do outro lado, onde eles tanto queriam, eles continuaram com os mesmos hábitos, e que na época, né, eram hábitos, vamos chamar de hábitos, e cometendo aquilo lá como se eles ainda estivessem no Egito. Eu fiz umas anotações aqui, eu preciso acompanhar. Aí tá aqui, né, que o povo saiu do Egito. O povo era muito duro, né? Muito difícil. Talvez pela vida dura que tiveram, Deus teve muito trabalho com esse povo depois. Desde a época do deserto, o povo deu trabalho para Deus, né? Como é que pode? Reclamaram de tudo, aí depois que já tinham tudo de novo, mas precisa chegar lá. Atravessou o mar, e aí? Eles continuaram fazendo de tudo. Aí colocou assim, né? Que o povo duro e difícil trouxeram as mazelas do Egito. E eles faziam exatamente a mesma coisa aqui. E aqui, nesse capítulo, Deus está falando que ele vai... Como é que é a palavra, gente? Condenar com eliminação. Apedrejamento e morte. Certo? Alguns sim. Hã? Alguns sim. Não sim, claro, tem o capítulo todo fala disso. Claro que já veio o Diego me xoxar, né? Claro. Ele falou que o povo era duro e difícil, que o Deus realmente, uma das coisas que vai falar em vários momentos é de povo de difícil serviço, difíceis, né? Como é que era duro para fazer o povo obedecer e servir a Deus como era para ser. Uma das coisas era qualquer dos filhos de Israel ou estrangeiro, que era mistura com alguém daquele povo que já estava lá, que peregrinava em Israel, que der seus filhos a Moloque será morto. Pensa. Moloque era o deus adorado, né? Feito de bronze e tinha um forno no seu ventre. Aí eu fico pensando, quando o primogênito era a criança entregada para Deus, entregue a Deus, né? E tinha a ver com a vida dele. Os primogênitos trabalhavam para o Senhor. Depois, Deus mudou isso. Mas, até então, ele dava a vida longa a essas pessoas. E Moloque era o sacrifício de morte. E o povo ainda estava nessa. Para pensar. Saíram da escravidão. Aconteceu aquilo tudo. Atravessou o mar. Moisés subiu no monte e desceu, eles já estavam ali fazendo praticamente todas as mesmas coisas. Trouxeram as mazelas do Egito, né? Aí aqui eu coloco, eles recolhiam as primícias da lavoura e os primogênitos. Coisa séria isso. Aí eu vou falar de novo, mas o primogênito era do Senhor. Depois o Senhor escolheu o outro povo para fazer isso, mas naquele tempo ainda era assim. Como é que eu vou dar o meu primogênito para Moloque? Como? Sabe? Enquanto Deus
que era dos primogênitos, era oferecido a Deus, era para a vida. E Moloque, você já sabia que o filho ia ser morto. Imagina, Diego, sabe? Não tem cabimento. Principalmente, não tem cabimento, mas aconteceu, né? Depois de tudo que foi proporcionado por Deus, até a questão da gente entregar o primogênito para a serviço do Senhor, e eles lá entregando para Moloque como se nada tivesse acontecido ainda, né? E isso aí passou milhões. Mas por que Deus ainda tinha que falar esse tipo de coisa? Porque você fala assim, peraí, como é que eu vou escolher? Eu vou entregar o meu primogênito, o meu Fernandinho, para Moloque ou para o Senhor, para Deus? Para, gente. Não tinha nem o que pensar, né? Mas o povo continuava fazendo. O povo era triste, era duro e era complicado, aquele povo do Egito. Eu tenho uma coisa que eu vou falar bobagem aí, ó. Vou falar, eu nem vou falar, porque o menino já me alertou aí para eu não falar, só falar o que vier do Senhor. Se o povo, Deus diz, se o povo fechar os olhos, o assunto é comigo. E aí ele vai falar mais outras coisas que eu também vou dizer. Mas quando ele falou isso, eu pensei na omissão, trazendo um pouco para os dias de hoje, que o povo finge que não está acontecendo, né? E vai lá e faz. Se a gente trouxer para cá, hoje, lembra muito a omissão, né? E a omissão dos bons. Porque eu aqui, ó, presente. Porque por muitas vezes, eu já falei isso aqui em outras lives, eu devia ter falado antes. Eu devia ter corrido atrás, eu devia ter pedido atenção, mas eu me omiti. Ah, eu não quero confusão. Hoje a gente tem a mania de falar, isso me dá preguiça. É pecado. E naquela época tinha condenação. Peraí. Quando alguém se virar para necromantes e feiticeiros, eu também vou eliminá-lo. Que poder eles têm? De onde vem? Não vem de Deus. Se vocês querem ser santos, santificai-vos. E aqui tem uma coisa que eu falo assim, vamos trazer para o dia de hoje isso que eu estou falando. Eu, lógico, não podia ter um capítulo melhor para mim, porque eu entrei em todas as portas erradas, né? Isso já virou uma piada. Mas eu decidi na minha vida que eu não vou mais entrar por elas. Eu não quero mais isso para mim. E aí, provavelmente, vai aparecer pessoas que vão dizer assim, ah, mas você vai ter que ir lá desfazer aquilo tudo. Não dá tempo, gente. Eu tenho 38 anos. Se eu voltar e viver tudo de novo para consertar, são mais 38. Mas, de acordo com o Senhor, eu posso me santificar a partir de agora. Os erros que eu cometi, principalmente lá do Egito, de tudo aquilo que eu fazia, gente, essa palavra é para mim, agora que eu notei. Desde quando eu vim lá do Egito, e agora, ah, mas quer ser santo? Não adianta ficar aqui no lugar novo e fingir que está tudo bem. Tem que fazer que está tudo bem. Porque a omissão é uma dessas condenações. E a gente fingir que... fingir é o que a gente faz hoje, né? Não estou falando de todo mundo, não, mas é o jeito que a gente faz para que a convivência na comunidade seja cooperada, né? Que a gente coopere com isso. Mas a gente omite e a gente deixa de fazer. Dentro dessas coisas, da omissão e de não entrar mais em portas erradas porque você quer se santificar, tem a questão da decisão, né? Quando a gente decide que quer fazer diferente. Não vai dar para consertar, mas dá para fazer de novo e fazer bem. Se um homem, aí no capítulo 20 já fala que se um homem amaldiçoar seu pai e sua mãe, será morto. Dentre os mandamentos, o primeiro mandamento que fala sobre o homem é honrar pai e mãe.
Isso era uma coisa muito... Hoje em dia, é claro, né? Eu vou falar que sim, você vai falar que sim. Mas para pensar um minutinho, senta num shopping, senta na praia aí na frente de casa e dá uma observada. Tá tão complicado hoje, né, filho, respeitar pai. Que a culpa não é do filho, não, a culpa é dos pais. Porque o dever do pai, já que a nossa convivência, como a gente falou numa outra live aí, a gente não pode confiar que os ensinamentos de Deus vão ser dados, que a gente o faça em casa, que nós sejamos fogo do Senhor e não fogo estranho. Então, mas ainda assim a gente vê muito, né? De criança e desobediência e falta de honra com o pai e com a mãe. Dentro de algumas coisas aqui, se um homem cometer adultério, ele será morto, e a adúltera também, os dois. O desnudar. O homem que deitar com a madrasta também será morto. Eu resumi isso aqui tudo de um jeito seguinte. Homem que tiver relação com animal também, irmãos também. Nudez, eu coloquei aqui, nudez de ascendentes, descendentes e colaterais. A nudez é o quê? Só de você ver nu, já não podia. Quem dirá manter as relações, né? E hoje em dia, quantos nude que eu já mandei? Ué, não é para falar a verdade? Você vê, né? Que era para acabar com a promiscuidade. E hoje, até as piadas tem tudo a ver com nudez. Sempre tem que ter peladeza, sempre tem que ter sexo envolvido. Virou corriqueiro, virou assunto, né? E era uma coisa mais podada, né? Uma coisa mais sagrada. Então, e o povo do Egito, eles viviam assim. Mãe pegava primo, filho, genro pegava a sogra, o marido pegava a irmã de não sei da prima, e a mãe da mãe, né? Eles viviam nisso daí. E aí eu estava falando da adolescência, que hoje está bem complicado mesmo, porque aí já engloba mais coisas, porque tem a nudez, tem como é que a gente fala em português? Essa coisa da gente não ter mais cuidado com o que fala, né? Os adolescentes, eles falam tudo e ainda são desaforados. E eu não tô falando do Brasil, não. Tô falando no mundial, tá? Porque eu agradeço todos os dias quando eu vejo meu filho, comparo ele com outras crianças. Não tem comparação, não. Não tem. Porque as crianças falam bobagem, eu não sei nem como é que eu fiz isso. Mas eu também já disse aqui nessa live que não foi eu, né? Foi Deus. Deus me trouxe o Fernandinho pronto para mim. Né? Eu não fiz isso sozinha, nem teria capacidade para tanto. Mas é muito triste a gente ver as crianças, os adolescentes de hoje, não só desrespeitando pai e mãe, como já usando essas coisas de ser adulto, né? Hoje em dia tem adolescente que não só a partir de 10 anos, 12 anos, se não foi violentada, já vai fazer sexo por conta própria, né? E... Ai, meu Deus. E... Pera aí, gente, é porque eu tô com a cabeça meio ruim, mas tá tudo escritinho aqui. Não só isso, a questão de a gente não fazer nada, de achar que tá normal. Não pode, não tem condição. Sabe, a gente tem que se envolver nisso. Nós que somos pais e você que está se preparando para ter uma família, se prepara do jeito certo. Tá aqui uma pessoa para te falar que errou e não foi de 1000, errou 2000. Entendeu? E continuo tentando estar no caminho do Senhor. E tô nele. E tô nele. Porém, eu vou te dizer, eu não tinha essa consciência não, sabia? Claro que eu sabia que um monte de coisa é errada, mas eu não tinha consciência da gravidade, Diego, dessas coisas que hoje eu falo, gente, sou eu isso aqui, sabe? Mas não é que sou eu, que da minha geração, a gente fez muita bobagem. Eu fiz muita por falta de orientação, falta de informação. Então, não sejamos assim para os nossos filhos, sabe? Como as coisas elas não iam sendo passadas, né? E hoje é o nosso dever educar o nosso filho falando de Deus para ele,
para que ele tenha a sabedoria, para que ele saiba, para que ele não use a desculpa que eu estou usando agora. Né? E eu tô tão chocada com esse capítulo que eu falei, meu Deus, sabe? É tanta coisa que eu vivi junto disso tudo aqui que está escrito, e eu é verdade, Deus me perdoe, mas eu não achava que tinha essa gravidade toda. Entendeu o que eu tô dizendo? Em momento nenhum eu achei que era certo, eu não tô dando uma de inocente, não. Eu tô dizendo o seguinte, a gravidade do problema. Sabe? Aí eu me lembro que... Lembra quando aquele cantor Belo foi preso? Uhum. Aquele menino do pagode? Pois é. Eu era uma criancinha, porque parece que ele ficou muitos anos na cadeia, né? Saiu agora. Mas há pouco tempo. Mas olha o que eu falei com meu pai. Meu pai lendo o jornal, meu pai falou assim: o cantor Belo foi preso, não sei o que. E na época ele tocava uma música que era da minha adolescência. Acho que eu tinha 14, 15 anos. Olha só, eu com 14, 15 anos, claro que também não dá para comparar eu com 14, 15 anos e os 14, 15 anos de hoje. Né? Que eu tirava a meleca do nariz. Eu falei assim pro meu pai. Deixa... Aí meu pai falou assim, foi preso porque por envolvimento no tráfico de drogas, que estava vendendo isso, aí tinha um negócio de tênis, que falava de arma, não sei o quê. Eu me achando, claro, sempre me achando a mais gostosa de todas. O que eu falei com meu pai com a boca cheia? Ai, gente, e cada um faz o que quer da vida. Quer vender droga? Deixa o cara. Eu preocupada com a música de pagode. Meu pai, na hora, me pegou pela mão, falou: minha filha, vamos sentar aqui. Vamos conversar uma coisa. Não faz mais isso, não. Aí eu, mas por quê? Vai prender e solta e prende de novo. Ele, não, minha filha, isso é muito sério. A droga destrói famílias. Eu nem sabia o que era. De verdade, eu não sabia o que era. Eu não sabia a gravidade do assunto. Entendeu? Eu não tinha noção. E aí meu pai me pegou com o maior carinho do mundo e me explicou. E eu fiquei com vergonha do que eu tinha feito. Entendeu? E aprendi. Nunca mais falei como se fosse soar uma apologia. Entendeu? Então, a gente tem que cuidar e o dever é nosso de fazer. E para você que está começando família, já começa com você mesmo. Porque fácil não é. Agora, se eu tivesse lido a Bíblia antes, quando eu era criança e adolescente, eu já tinha passado por essa parte aqui. Tá tão no começo, né, Diego? Eu não ia ter desistido antes disso. Né? Que a gente é falho, vai falar, dá uma Bíblia para uma criança, você sim. Seu filho que teve interesse em ler a Bíblia, falou: o que eu vou fazer? Bom, vamos fazer uma coisa, vamos fazer uma live da Bíblia. E tá aí, fazendo o seu dever de pai, ensinando pro teu filho. Né? Você tá fazendo, porque você não vai confinar no ensinamento que ele recebe das escolas. Sabe? E dos ambientes que eles frequentam. Se você tem dúvida ou não, não importa, faça dentro de casa o seu dever, que é segui-los no caminho de Deus, para que nenhuma desse tipo, porque o Senhor tirou, né, e lutou tanto com o povo, brigou tanto com o povo, e foi tão duro com o povo, para que eles não trouxessem essas mazelas do Egito, que isso não se propague aqui. Então, o que eu digo é que tem que seguir as orientações de Deus, né? Sigamos as orientações do Senhor. Elas são seguras em todos os aspectos, do jeito que a gente deve se alimentar, que a gente também já falou isso na live, não é isso? No aspecto civil, familiar, moral, da saúde, de tudo, porque Deus ele é perfeito. Se você vai dizer, não quero fazer mais nada na minha vida, eu vou seguir o que está aqui na Bíblia, meu amigo, é a loteria para tudo, para família, para dinheiro, para bem-estar, para inteligência, para dominar a terra. Tá aqui, tá escrito, tá tudo aqui. Não precisa ter dúvida. E eu tô falando isso com entusiasmo, Diego, porque cada capítulo que eu faço ou que eu assisto, que quando eu assisto vocês, eu assisto vários, que eu não consigo acompanhar todo dia,
é, é, eu fico chocada com o que eu aprendo. Uma mulher velha dessa, não tem 40, mas tem uns 38 anos, né? Fala aí, Diego. Diego não, Davi. Então, assim... E uma das coisas que fala também, não andeis nos costumes, era isso que eu ia falar lá que eu esqueci. Não andeis nos costumes de quem eu lanço para diante de ti. Para diante de ti. Por isso que eu afasto de você. Se aquilo não presta, vai propagar para quê? Gente, eu fiz tanto isso. Só para... Olha, fulano fez errado. Vou lá fazer também. Tinha noção do que era. Depois eu tive e me ferrei. Sempre, todas as vezes. Eu teve uma vez que me dei bem. Mas não tinha nada a ver com inveja e não tinha a ver com a falta da informação. Criança, né? A gente é um computador vazio, que a gente vai vendo coisas, vai vendo comportamentos e a gente vai fazendo. Tanto que se você ensinar, falar com teu filho, ó, tem que aprender a nadar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você pode levar ele para aula de natação a vida inteira, ele vai morrer afogado numa poça. Porque se você não estiver lá com ele, ele vai falar, tá, meu pai paga para mim isso tudo, mas eu nunca vi ele pegando a bicicleta para andar. Aí vai ficar um pouco mais difícil, né? Então a gente tem que ser exemplo, tem que andar de acordo com os mandamentos, né? E santo aqui não é ser perfeito. Santo aqui é segurando na mão de Deus. Porque que nós somos falhos, ele já sempre soube. Mas não desiste. Segue. Como é que eu vou falar aqui sobre... Você tem mais alguma das coisas que você anotou, alguma coisa aí? Porque eu não anotei tudo. Eu fui colocando essas coisas que eu conseguia trazer para os dias de hoje, porque eu de fato, aí eu paro para pensar com coisas que, óbvio, né, gente? Não estão escritas aqui, mas eu sei. Hoje eu sei. E eu tenho esse discernimento. Eu falo, meu Deus do céu. Mais uma coisa boa é que uma vez que o véu sai da nossa frente, você enxerga. Dá vergonha, óbvio, e que tem que dar, porque se não der... Tá perdido. Entendeu? Aí nós temos um problema. Aí a gente tem um problema. Sabe, eu olho bom, isso aqui tudo eu tiro figurinha, né? E mais um pouco. E aí, quando eu me lembro disso, me dá uma vergonha. Hoje, então, eu falei, meu Deus. Eu achava engraçado. Sabe aquela história assim, ai, quebrei o braço. Lá eu quebrei o braço e não sei o quê. Aí você fala, não, porque eu fiz isso. Tem até um meme, não seja essa pessoa que fica competindo as desgraças, né? Não faz isso. Gente, é mentira se eu falar que eu não sabia. Mas quando eu me dei conta, não só de hoje, né? Desde que a gente começou essa live da madrugada, né? A Bíblia da Madrugada, ela mudou a minha vida. De um processo que eu já venho vindo há 3 anos. Ou seja, agora é o 4º ano, Diego, disso aí. Tem 3 anos que tudo foi diferente, muitas coisas acontecendo, mas esse último ano, que foi o lockdown, que você me ligou, foi a chave, foi Deus que mandou. Foi a chave que eu precisava para tirar o véu da minha frente. E aí eu vou descobrindo capítulo a capítulo. É isso, né? aí. Que aí eu vou maratonando com vocês e vou vendo. É isso aí. Muito bom. Quer falar alguma coisa, Davi? Esse negócio do sexo, que é bem difícil para uma criança entender, tem até música assim de DJ, cantores que são MC, esses negócios também tem esse tipo de coisa. Não a palavra, mas sim o que tem nela. Pois é, Diego. Hoje, Diego não, Davi, hoje, tá, é o que eu estava dizendo, né, da adolescência de hoje, tá tudo muito aí. E é a gente que tem que fazer esse papel de cortar, de proteger e principalmente ensinar o que é certo. Porque dar uma surra não vai resolver, sinto muito. Berrar, xingar, gritar e botar de castigo, muito menos. Ele vai continuar fazendo errado e vai continuar apanhando porque você não ensinou certo. Não adianta você corrigir o errado se ele não sabe o certo. Sabe? E na minha época, Davi,
Eu falo que com 14 anos eu tirava a meleca do nariz. Eu tive uma criação bem rígida. Bem rígida. E minha mãe sempre da igreja, meu pai também, todo mundo. Porém, não foi satisfatório, desculpa. Porque se fosse, eu não estava aqui hoje dizendo isso tudo que eu estou falando. Porém, eu não ouvia essas músicas, senão o pau quebrava lá em casa. Entendeu? Mas o pau quebrava não era pouco, não. A mamãe batia até cansar. Então, assim, eu não, como a minha mãe fala, vocês foram fazer bobagem depois que saíram de dentro de casa. Porque enquanto ficaram dentro de casa, não fizeram. Claro, mas a gente também não teve a informação. Foi por isso que a gente saiu do jeito que saiu. Né? Ninguém abandonou a mãe, nem o pai, nem nada. Mas todo mundo quis saber, assim, o que tem lá. Porque eu não li isso daqui. Não foi dito isso aqui para mim. Até porque ir para a igreja era tanta obrigação no entorno disso, até o ir para a igreja, que eu sentava lá e eu lembro muito bem das equipes da igreja, Cristo Operário do Vasco da Gama, eu amo todo mundo até hoje. Uma igreja firme, forte. Mas eu estava aérea, eu não estava lá. Eu estava preocupada era se eu tinha esquecido de fazer alguma coisa e minha mãe ia chegar na porta da igreja para me dar uma coça. Era com isso que eu estava preocupada. Mas hoje, nos dias de hoje, nem isso dá para controlar. Apanhar, não sei o que, não vai rolar, gente. Não vai. Ou fala, ou vai dar errado de outro jeito. Mas vai dar errado de novo. Eu anotei algumas coisas que você foi falando. Esse negócio da porta de entrada, todos nós, não tem uma pessoa aqui que está participando, a não ser criança, né, que não tenha entrado em alguma porta errada. É impossível. Mas Jesus nos mostrou que não importa a porta de entrada, não importa nada, importa a porta que a gente quer sair. A de entrada não tem mais o que fazer, porque você já entrou, mas qual que você quer sair? E também tem o negócio da mentira, tipo, você quer sair, mas você não consegue. Daí você não pensa em Deus, daí você vai lá e conta mentira. Que vai ser mais difícil depois para você sair. Você vai ter que pensar em como é que você vai falar a verdade. E só vai sair na hora que contar. E aí você citou também a dificuldade dos adolescentes de hoje, né? A família e tal. Tem um casalzinho que participa aqui, que é o Elias e a Ari, que eles seguem de fato assim, né? Lêem livro sobre santidade, né? Mas eu também vivi num lar cristão, só que um cristão de lei, da mesma forma que você, que não resolveu nada, pelo contrário, me repeliu, né? Porque não é o ensinar, é ser o exemplo. Esse é o problema. As pessoas querem, faz o que eu falo, mas não faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço, né? Ela fala, o certo é isso aqui, mas ela faz tudo errado. Aí você fala, mas tem coisa que não tá batendo aqui. E aí no não bater, o que adianta você estudar tudo isso se você é racista, se você né, faz isso, se você faz aquilo aí. Então, ler isso aqui, qualquer um lê, eu sempre falei desde o início, o negócio é viver. Esse é o problema, né? O viver isso aqui. Que é o difícil, né, querido? Porque eu tô na luta aqui, dia a dia. Essa é a grande questão. E aí você falou assim, pô, o mundo tá muito diferente, né? E você aí tá tendo essa educação com o Davi e tal. Por quê? Eu imagino assim, essa é a minha interpretação, né? A gente tem um recipiente que a gente coloca, que ele é limitado. Tipo um guarda-roupa. Você tem 200 roupas, não cabe mais 10 roupas ali. Se você apertar, cabe mais umas 5, mas depois, né, pode cair tudo. Então você vai ter que tirar coisas dali para colocar outras. Então, o que você viveu até conhecer Cristo, você vai ter que tirar o que você tinha de experiência, de vivência, enfim, de convicções para que ele entre. E é por isso que o povo lá, você falou assim, nossa, como que conseguiu escolher Moloque? Como? É porque quando você não enche o seu recipiente de Cristo, você está enchendo com outra coisa. E essa outra coisa, que é aí que vem o problema, né? Quando aí tem gente que acredita em um monte de coisa, né? A gente vê em cada religião que você fica abismado. É a mesma coisa que olhar hoje para Moloque. Você fala assim, não é possível que essa pessoa que vai acreditando que vai tomar um chá e que vai voltar todo no seu passado. Eu já vi tanta coisa que, olha, então está sendo preenchido com coisa errada. Na mesma época aconteceu, todo mundo se preenche de Cristo? Claro que não, né? Óbvio que não. Então as pessoas que não preenchem, elas estão sendo preenchidas de outras coisas. Agora, o que são outras coisas? É Moloque, eu não vou falar o resto aqui, mas é mais um monte de coisa. Então, ou é Cristo ou é o resto, ou é o mundo, né?
Então, deixa eu ver aqui. Na palavra que eu estudei o que ele era, o que era o Moloque, ele era considerado um deus antes de Deus falar que ele não era, né? Então lá no povo egito ele era considerado um deus Moloque no Egito. Sim, Moloque era um deus adorado, feito de bronze e tinha um forno no seu ventre. E ele tinha uma cabeça que lembrava um boi, tinha chifre, aí ele prostituía a criança e logo depois ele matava no fogo. Então, a gente lembra mais do diabo do que de Deus disso, né? Eu não consegui enxergar Deus em ponto nenhum disso aqui. Mas posso fazer uma pausa aí? Pode falar. Quando você falou agora que nessa citação, e você disse, nossa, uma cena dessa que eu estava aqui até, já dá uns arrepios, né? Você lembra mais do diabo do que de Deus. É exatamente quando tu tá indo para aquela festa, quando tu não, vou falar de mim. Todas elas que eu fui, todas, que tinha isso e muito mais. Bebida, droga, promiscuidade. Você acha que eu não sabia? É lógico que eu sabia. Mas eu fui. Tá entendendo? Olha isso. E não hoje... fez, mas estava participando do ritual, né? Vamos dizer assim. Não, é uma questão assim. Quando eu li isso hoje e eu vi, eu falei, meu Deus do céu. É claro que você faz sabendo, mas e não estou me defendendo, mas é uma questão tipo assim. Hoje eu entendo a gravidade disso, sabe? O quão grave era aquilo. Eu sabia que estava errado, mas como eu não conhecia a história de Deus do jeito que eu tenho conhecido por causa de vocês, eu não sabia mesmo disso, assim, da gravidade do que eu estava fazendo. Sabia que estava errado, mas é aquela história do omisso, né? O omisso dos bons, a omissão dos bons, que é o quê? Tá, mas não é comigo, não vou falar nada. Não. Se pronuncia, sabe? Entra na frente. Então, essa questão da gente perceber a gravidade, meu Deus do céu, prossiga. E aí logo depois, Deus cita mais duas coisas que revelam o que realmente... por que ele estava tão preocupado em falar isso? Ele falou muito de Moloque no início. Aí no meio do capítulo ele falou o seguinte: também me voltarei contra aqueles que procuram médiuns ou que consultam os espíritos dos mortos. Ou seja, ele fala em espíritos cometendo prostituição. Ele remete de novo a Moloque. E no final, o último versículo: os homens e mulheres entre vocês que forem médiuns ou que consultam espíritos dos mortos serão apedrejados até a morte, decretarão a própria morte. Fala de novo de espírito. Então, ele está citando no início, no meio e no fim que isso é uma coisa espiritual. E por isso que ele não queria que as pessoas, né, venerassem, participassem, fizessem isso e tal. Mas por que eu fiquei intrigado? Por que Moloque fazia... o ritual dele era com criança? Né? Poderia ser com adulto. Muito mais fácil. Por que era com criança, o primogênito? Por quê? O primogênito, que era o que Deus queria. Né? Então você vê que realmente é trabalho do diabo nessa parte, né? Mas por que seriam as crianças? Porque a palavra diz, no meu entendimento, né, que o reino dos céus é delas. Por que o reino dos céus é delas? Porque elas são puras, né? Puras. Então, olha só que doideira, né? Quando estava a Maria e Isabel lá, conversando, que era a mãe de Jesus e a Isabel, e elas estavam conversando, o filho de Isabel começou a se mexer igual um doido, e Jesus também. Por quê, né? Olha só, era um êxtase de alegria por ouvir a voz, que eles estavam tomados pelo Espírito, que é o que eu falei no início, né? Quando você está tomado pelo Espírito, não tem outra coisa que está pegando. E as crianças parece que tem isso, né? Elas são tomadas, pode ver. É verdade. Ela tá chateada, você chega lá, você fala uma besteira, condenou ela, fala assim, você fez isso. E não foi ela. Ela falou assim, não fui eu. Começa a chorar, você, pô, desculpa o pai. Na hora ela desculpa. É na hora, não é igual a gente que fala, pô, mas você não podia ter feito isso. Não, é na hora. Ela já perdoa, acaba o choro, já sai brincando, ela te dá um beijo, te conforta ainda. E a gente com a cara no chão, né? Então era por isso que ele atacava as crianças, porque realmente, né, era pureza, era o que Deus realmente, né, pô, cada nascimento de uma criança, se Deus fez a gente a nossa imagem e semelhança, cada criança que nascia estava nascendo ele, né?
a imagem dele, né? Tão puro ainda. Que nem ele falar assim, pô, quando for fazer um sacrifício tem que ser o primeiro, o primogênito sem mácula. Era ele, era isso, né? O mais puro eram esses. Então é por isso que ele atacava isso. E aí aconteceu, relatando um pouquinho aqui o que aconteceu esses dias aqui em casa, olha que interessante, para finalizar, que o tempo já está batido aí. Eu cheguei em casa, aí fui conversar com o Davi e a Valentina, eu falei, olha só, hoje Deus falou com o papai. A primeira coisa que a Valentina fez é, como que ele é? Nunca falei com ele. Nossa, eu comecei a rir, o Davi, sério, pai, mas como que foi? Super como que foi? O que ele disse, não? Aí quando a Valentina falou assim, como que ele é? Eu nunca vi ele, eu falei assim, eu também não, assim, fisicamente, né, olhando. Até porque quem viu na Bíblia morreu. Né? Mas aí, olha só, a partir desse momento que você reconhece assim, fala assim, ela fala assim, ué, como que ele é? Eu falei com ele. Como que ele é? Não sei. Não vi também. Como que um adulto continuaria essa conversa? Você tá ficando doido, nem vou te escutar mais. Que papo é esse? Né? Nenhum adulto em sua consciência vai falar assim, ah, é mesmo? Continua essa história, tô interessado. Não, né? E eles não. Eles continuaram ali, né? Mas conta aí, como que foi isso, pai? Aí, Davi, mas foi um sonho? Porque ele já tá, né, mais aprofundado. Como que foi isso? Eu expliquei como que foi toda a situação e tal. Mas aí, é por isso que esse exemplo trouxe bem à tona, assim, o porquê que ele escolheu as crianças, né? Olha a pureza delas, né? Dessa conversa. Pô, elas também nunca viram Deus assim, né? Frente a frente, cara a cara, né? Ouvir, né? Ninguém vai escutar Diego, né? Você pode escutar o Espírito Santo buzinar no ouvido ali, mas igual Deus falava, não mais. Então, olha a atitude que eles tiveram e continuaram super atentos e perguntando detalhes. E aí o Espírito Santo tinha me falado um negócio que eu não podia mais falar e eu pedi para eles não replicarem, senão não ia ter problema. E morreu ali o assunto, não fizeram mais nada. Creram instantaneamente. Diego, essa é a grande pureza. Diego, seguinte, só para finalizar o que você vai dizer, é esse o teu papel, né? Porque o primeiro contato das crianças para saber de Deus, e que é feito a imagem e semelhança deles, são os pais. Sabe? É o primeiro exemplo que eles têm. Então, tá de parabéns. É isso. Sabe? É isso que eu quero fazer com eu faço isso com os meus filhos. Engraçado, né? Que por isso que eu não sei como é que deu tão certo com o Fernandinho, porque eu falava, mas eu não fazia. E o Fernandinho me cobra isso. Ele, mas porque você dirigiu bêbado, que você fez aquilo. Eu morro de vergonha e eu falo, meu filho, eu fiz mesmo. Me perdoa. Hoje eu não faço mais. E não é porque eu não bebo. Se eu bebesse, eu jamais colocaria a mão no volante dirigindo. E quantas vezes eu fiz isso? Mas, enfim. Vamos orar? Quando a gente vai beber, o que você manda a gente fazer, Davi? Beber com moderação, né? Porque não, quando a gente for sair. Quando a gente for sair de patinete elétrico. Uber. Ou de Uber. Patinete vamos de Uber. Fernandinho comprou um patinete elétrico. Então tá, vamos lá. Pai bondoso, anda conosco, Pai, porque nós queremos andar contigo, meu Deus. Queremos ser santo nesse sentido. Queremos ser orientados, Senhor. Queremos ter uma boa família, um bom namoro. Queremos ter um bom relacionamento com o próximo. Que tenhamos luz, Senhor, a partir desse capítulo, que abre tanto a nossa mente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Espera tão vindo. Valeu, Mi. Até mais. Tchau. Tchau.